Audiobook O Poder Criativo de Deus Funcionará para Você, de Charles Capps. Capítulo 1. A Grande Confissão. O cristianismo é chamado de a Grande Confissão, mas a maioria dos cristãos que são derrotados na vida é assim porque acreditam e confessam as coisas erradas. Eles têm falado as palavras do inimigo e essas palavras os mantêm cativos. Provérbios 6:2 diz: Estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás presos com as palavras da tua boca. As palavras cheias de fé farão você ficar de pé. O homem é um ser espiritual, muito capaz de operar no mesmo nível de fé de Deus. Jesus afirmou em Marcos 9:23, se podes, tudo é possível ao que crê. Mateus 17:20 trata da resposta de Jesus. Por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Marcos 11:23 diz também, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Lei espiritual. Isso não é teoria, isso é fato, isso é lei espiritual. Ela funciona toda vez que é aplicada corretamente. Esta é uma lei espiritual. Deus nunca faz nada sem dizer primeiro. Deus é um Deus de fé. Deus liberou sua fé em palavras, ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Marcos 11:22. Uma tradução mais literal desse versículo diz: tenham o tipo de fé de Deus, ou a fé de Deus. Efésios 5:1 nos diz literalmente para sermos imitadores de Deus como os filhos imitam seus pais. Para imitar Deus, você precisa falar como Ele e agir como Ele. Ele não lhe pediria para fazer alguma coisa que você não é capaz de fazer. Jesus atuava nos princípios de fé de Marcos 11:23 e Mateus 17:20, enquanto ele estava na terra. Ele falava ao vento e ao mar, ele falava aos demônios, ele falou à figueira, ele falou até a homens mortos. O vento, o mar, a árvore, os demônios e até os mortos foram obedientes ao que ele disse. Ele atuava no tipo de fé de Deus. Deus é um Deus de fé. Deus liberava sua fé em palavras. Jesus estava imitando seu Pai, tendo os mesmos resultados que ele. Em João 14:12, Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Esses princípios de fé se baseiam em leis espirituais. Eles funcionam para todo aquele que aplicar estas leis. Você os coloca em movimento pelas palavras da sua boca. Você quer realmente que todas as coisas negativas que tem confessado aconteçam? Você acredita que essas coisas virão a acontecer? Se Jesus se aproximasse de você pessoalmente e dissesse que a partir de hoje tudo o que você disser acontecerá exatamente como você disser, isso mudaria seu vocabulário? Eu acredito que sim. Ligando e desligando. Em Mateus 16:19, Jesus disse: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O Salmo 119:89 nos diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. O que Deus disse já está estabelecido. Agora só depende de você. O que você vai dizer a respeito disso? Deus não vai alterar o que ele disse. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Salmos 89:34. As palavras de quem você vai estabelecer na terra? O poder para ligar e desligar está na terra. Palavras faladas. As palavras faladas programam seu espírito, coração,
para o sucesso ou para a derrota. As palavras são receptáculos. Elas carregam fé ou medo e produzem segundo sua espécie. E assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. A fé vem mais rapidamente quando você se ouve citando, falando e dizendo as coisas que Deus disse. Você receberá mais prontamente a palavra de Deus no seu espírito ao ouvi-la saindo de sua boca que se ouvir da boca de outra pessoa. Viva na autoridade da palavra. O Espírito de Deus falou comigo com relação a confessar a palavra de Deus em voz alta, quando você pode se ouvir declarando a palavra. Ele disse: esta é uma aplicação científica da sabedoria de Deus à constituição fisiológica do homem. E isso funciona graças a Deus. O corpo de Cristo precisa começar a viver na autoridade da palavra, pois a palavra de Deus é poder criativo. Esse poder criativo é produzido pelo coração, formado pela língua e liberado pela boca em forma de palavras. Em agosto de 1973, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: se os homens acreditassem em mim, longas orações não seriam necessárias. Apenas declarar a palavra trará o que vocês desejam. Meu poder criativo é dado ao homem em forma de palavra. Parei por algum tempo com o meu trabalho e dei ao homem o livro do meu poder criativo. Esse poder ainda está na minha palavra. Para que seja eficaz, o homem precisa declarar a palavra com fé. Jesus falava a palavra quando estava na terra e ela funcionava naquele tempo e também funcionará agora. Mas ela precisa ser falada pelo corpo. O homem precisa se levantar e ter domínio sobre o poder do mal pelas minhas palavras. É meu maior desejo que o meu povo crie uma vida melhor por meio da palavra falada, pois a minha palavra não perdeu o poder só porque ela foi dita uma vez. Ela é igualmente poderosa hoje como era quando eu disse: haja luz. Mas para que a minha palavra seja eficaz, os homens precisam pronunciá-la, e esse poder criativo executará aquilo que for dito com fé. A minha palavra não está destituída de poder. Meu povo está destituído de fala. Eles ouvem o mundo e falam como o mundo fala. Ao observar as circunstâncias, eles perdem minha palavra de vista. Eles até dizem aquilo que o inimigo diz. E eles destroem a própria herança por meio de uma comunicação corrupta, de medo e incredulidade. Nenhuma palavra minha é destituída de poder. Ela só não tem poder quando não é falada. Assim como há poder criativo na minha palavra falada, também há poder maligno presente nas palavras do inimigo, para afetar e oprimir todos os que a pronunciam. Não se conformem, mas sejam transformados no corpo pela fé, sabendo que as minhas palavras estão vivas para sempre. Creiam, falem e conquistem para que sua alegria seja completa e vocês estejam completamente em mim. Essas verdades transformaram a minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. Confesse a vitória diante da aparente derrota. Confesse a abundância diante da aparente falta. Em junho de 1974, eu estava ensinando em um seminário de fé em Hickory, na Carolina do Norte, Estados Unidos. Redigi minha aula inspirada em Marcos 11:23. A palavra do Senhor me veio enquanto eu estava ensinando e fez uma das declarações mais profundas que já ouvi. Foi simples, mas Jesus nunca fez nada difícil de entender. É tão simples que parece quase tolice, mas ela transformou muitas vidas. Ela transformará a sua quando você a receber. Vamos colocá-la no contexto do qual ele estava falando, Marcos 11:23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Quando eu estava ensinando a partir desse texto, Jesus me disse: eu disse ao meu povo que eles podem ter o que eles dizem,
mas eles estão dizendo o que eles têm. Essa é uma verdade muito simples, mas como ela é profunda e que longo alcance ela tem. Porque enquanto você disser o que você tem, você terá o que você diz. Então, novamente, você diz o que você tem. E isso não produzirá mais do que o que você disser. Você pode ver que colocou em ação uma lei espiritual que limitará exatamente a mesma posição ou circunstância na qual você se encontrava quando colocou essa lei em movimento. Este é um problema extremamente antigo. Não olhar além do que você pode ver com os olhos físicos. A aplicação correta dessa lei espiritual transformará até a situação mais impossível. Mas aplicar essas leis de forma incorreta o manterá cativo e fará com que a circunstância piore. Todo princípio de fé, toda lei espiritual que Deus estabeleceu na sua palavra foi em seu benefício. Eles foram designados para colocar você em posição de domínio na vida. Aprenda a liberar a fé nas palavras. Você pode ter o que você disser, se você aprender a liberar a fé do coração nas suas palavras. Jesus disse: assim como você creu, assim lhe será feito. Mateus 8, versículo 13. Ele não disse que isso só funcionaria se você acreditasse corretamente. Quer você acredite corretamente ou de forma errada, essa ainda é a lei. Deus não se deixa zombar. Aquilo que o homem semear, também ceifará. Gálatas 6, 7. A lei espiritual se baseia no mesmo princípio básico da semeadura e da colheita. As palavras que você diz são sementes que produzem segundo sua espécie. Tão certo como elas são plantadas, haverá uma colheita. A fé fala. Quando a fé fala, ela pronuncia a fé, e não medo e incredulidade. Os tesouros do coração não podem ser escondidos, mas são revelados através das palavras. Aprenda a interpretar as palavras de Jesus de forma pessoal. Em Marcos 11, 23, Jesus diz que você pode ter o que você disser, se isso for proveniente da fé em seu coração. O que aconteceria se Jesus descesse pelos corredores da sua igreja, impusesse as mãos sobre as pessoas e dissesse: depois que eu impuser a minha mão sobre cada um de vocês, tudo acontecerá exatamente como vocês disserem? Metade da congregação se levantaria de um salto e diria: vou morrer do coração. O inimigo programou a mente das pessoas de tal maneira que, em vez de resistirem a ele, de certa forma parece que elas se tornaram amigas dele e começaram a falar a linguagem dele. Treine para falar a palavra de Deus. Vamos treinar para falar a palavra de Deus. Efésios 5:1 nos diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Devemos imitar Deus como um filho imita seu pai. Se um filho imita seu pai, ele andará como ele, falará como ele e moldará cada movimento seu segundo o movimento dele. Não devemos fazer menos ao imitarmos o nosso Pai, Deus. Quando você estuda a vida de Jesus, você encontra vários fatos importantes que faziam com que ele vencesse o mundo, a carne e o diabo. Vou enumerar alguns deles. Primeiro, ele passava muito tempo em oração, mas nunca orava segundo o problema. Ele orava sobre a resposta. O que Deus disse é a resposta. Segundo, ele falava com exatidão e nunca tinha uma fala distorcida. Seu diálogo sempre consistia das palavras de Deus. Terceiro, ele sempre falava os resultados finais e não o problema. Ele nunca confessava as circunstâncias atuais. Ele falava os resultados desejados. Quarto, ele usava a palavra escrita para derrotar Satanás. A palavra de Deus concebida no coração, formada pela língua e falada com a boca, é poder criativo. Capítulo 2. A palavra de Deus é remédio.
Provérbios 4, de 20 a 22. Atenta para as minhas palavras, porque são vida e saúde para o seu corpo. A palavra de Deus ministra ao homem total. Sua palavra, Jesus, é nossa sabedoria, nossa justiça, nossa santificação e nossa redenção. A maioria das pessoas tem usado as palavras que saem da sua boca para se manter em cativeiro. Mas quando você começa a falar a palavra de Deus vinda do coração, ela produzirá liberdade. Ela produzirá a saúde e a cura que a Bíblia disse que produziria. A maioria das pessoas tem falado de forma contrária à palavra. Elas têm dito coisas que o diabo disse. Elas têm citado o que o inimigo disse a respeito delas. Com isso, elas têm estabelecido na terra as palavras que o inimigo disse. Se começarmos a estabelecer as coisas que Deus disse e a estabelecer sua palavra nesta terra, então, glória a Deus, vamos nos erguer a um novo nível de fé. Andaremos no nível de vida no qual liberaremos a habilidade de Deus pelas palavras da nossa boca. Podemos liberar a habilidade de Deus dentro de nós pelas palavras da nossa boca e fazer com que a sua palavra e o seu poder se tornem disponíveis a nós. Vamos aprender a tomar o remédio de Deus diariamente. O raio-x de Deus sem efeitos colaterais nocivos. Para derrotar a preocupação e o medo, confesse essas coisas 3 vezes ao dia. Eu sou o corpo de Cristo e Satanás não tem poder sobre mim, pois eu venço o mal com o bem. 1 Coríntios 12, 27 e Romanos 12, 21. Eu sou de Deus e venci Satanás, porque maior é aquele que está em mim que aquele que está no mundo. 1 João 4,4. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, Senhor. A tua palavra e o teu espírito me consolam. Salmos 23, 4. Estou livre da opressão e o medo não se aproxima de mim. Isaías 54, 14. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará, pois a minha justiça vem do Senhor. Mas tudo o que faço prosperará, porque sou como árvore plantada junto aos ribeiros de águas. Isaías 54, 17 e Salmos 1, 3. Sou liberto dos males deste mundo presente, porque esta é a vontade de Deus. Gálatas 1, 4. Nenhum mal me sobrevirá, nem praga alguma chegará à minha habitação, porque o Senhor deu ordens aos seus anjos a meu respeito, e eles me guardam em todos os meus caminhos, e no meu caminho há vida, e não morte. Salmos 91, 10 e 11, Provérbios 12, 28. Sou um praticante da palavra de Deus e sou abençoado no que faço. Sou feliz nas coisas que faço porque sou um praticante da palavra de Deus. Tiago 1, 22. Tomo o escudo da fé e apago todo dardo inflamado que o maligno lança contra mim. Efésios 6, 16. Cristo me redimiu da maldição da lei. Assim proíbo qualquer doença ou enfermidade de vir sobre este corpo. Todo germe, todo vírus de enfermidade que tocar nesse corpo morrerá instantaneamente em nome de Jesus. Cada órgão e cada tecido deste corpo funcionam na perfeição com a qual Deus os criou e proíbo qualquer mau funcionamento neste corpo. Em nome de Jesus. Gálatas 3,13, Romanos 8,11, Gênesis 1,31 e Mateus 16,19. Sou um vencedor e venço pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Apocalipse 12, 11. Sou submisso a Deus e o diabo foge de mim, porque resisto a ele em nome de Jesus. Tiago 4, 7. A palavra de Deus está estabelecida para sempre no céu. Assim estabeleço sua palavra sobre esta terra. Salmos 119, 89. Grande é a paz dos meus filhos, porque eles são ensinados pelo Senhor. Isaías 54, 13. Se você estiver acima do peso, tome esta cápsula antes das refeições, 3 vezes ao dia. Não desejo comer tanto a ponto de ficar acima do peso.
Apresento meu corpo a Deus. Meu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em mim. Não pertenço a mim mesmo. Fui comprado por alto preço. Portanto, em nome de Jesus, eu me recuso a comer em excesso. Corpo, acalme-se em nome de Jesus e conforme-se à palavra de Deus. Mortifico os desejos deste corpo e ordeno que ele entre em alinhamento com a palavra de Deus. Romanos 12:1 e 1 Coríntios 6:19. Para as necessidades materiais, confesse essas palavras 3 vezes ao dia, até que elas se manifestem. Cristo me redimiu da maldição da lei. Cristo me redimiu da pobreza. Cristo me redimiu da doença. Cristo me redimiu da morte espiritual. Gálatas 3:13 e Deuteronômio 28. Em lugar da pobreza, Ele me deu riqueza. Da doença, Ele me deu saúde. Da morte, Ele me deu vida eterna. 2 Coríntios 8:9, Isaías 53:5 e 6, João 10:10 e João 5:24. Isso é verdade para mim segundo a palavra de Deus. Salmos 119:25. Eu me deleito no Senhor e Ele me concede os desejos do meu coração. Salmos 37:4. Eu tenho dado e a mim é dada boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Lucas 6:38. A medida que eu uso é usada de volta para medir a mim. Semeio abundantemente, portanto colho com abundância. Dou com alegria e o meu Deus fez com que toda a graça abunde em minha direção. Tenho ampla suficiência em todas as coisas e tenho abundância para toda boa obra. 2 Coríntios 9, 6-8. Não há falta, porque o meu Deus supre todas as minhas necessidades segundo suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Jesus se fez pobre para que através da sua pobreza eu pudesse ter abundância, porque Ele veio para que eu pudesse ter vida e vida em abundância. Salmos 23:1-2, 2 Coríntios 8, versículo 9, João 10:10. Eu, tendo recebido a abundância da graça e o dom da justiça, reino em vida como rei por meio de Cristo Jesus. Romanos 5:17. O Senhor tem prazer na prosperidade do seu servo, e as bênçãos de Abraão são minhas. Salmos 35:27 e Gálatas 3:14. Para ter sabedoria e direção, confesse essas palavras 3 vezes ao dia até que elas se manifestem. O Espírito da verdade habita em mim e me ensina todas as coisas. Ele me guia a toda a verdade. Portanto, confesso que tenho conhecimento perfeito de toda a situação e de toda a circunstância em minha vida, porque tenho a sabedoria de Deus. João 16:13 e Tiago 1:5. Confio no Senhor de todo o coração e não dependo do meu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Em todos os meus caminhos eu o reconheço e Ele dirige meu caminho. Provérbios 3:6. O Senhor aperfeiçoará aquilo que me concerne. Salmos 138:8. Permito que a palavra de Cristo habite em mim ricamente, bem como toda a sabedoria. Colossenses 3:16. Sigo o bom pastor e reconheço sua voz. A voz do estranho eu não seguirei. João 10:4 e 5. Jesus é para mim sabedoria, justiça, santificação e redenção. Portanto, confesso que tenho a sabedoria de Deus e que sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:30 e 2 Coríntios 5:21. Sou cheio do conhecimento da vontade do Senhor em toda sabedoria e entendimento espiritual. Colossenses 1:9. Sou uma nova criatura em Cristo, sou obra das mãos dele, criado em Cristo Jesus. Portanto, tenho a mente de Cristo e a sabedoria de Deus. Sou uma nova criatura em Cristo, sou obra das mãos dele, criado em Cristo Jesus. Portanto, tenho a mente de Cristo e a sabedoria de Deus é formada dentro de mim. 2 Coríntios 5:17,
Efésios 2:10 e 1 Coríntios 2:16. Despojei-me do velho homem e revesti-me ao novo homem, que é renovado no conhecimento segundo a imagem daquele que me criou. Colossenses 3:10. Recebo o espírito de sabedoria e revelação no conhecimento de Deus, sendo iluminados os olhos do meu entendimento, e não me conformo com este mundo, mas sou transformado pela renovação da minha mente. A minha mente é renovada pela palavra de Deus. Efésios 1:17 e 18, Romanos 12:2. Para ter consolo e força, confesse essas palavras tantas vezes quanto necessário. Estou aumentando no conhecimento de Deus. Sou fortalecido com toda a força de acordo com seu glorioso poder. Colossenses 1:10 e 11. Fui liberto do poder das trevas e fui transformado para o reino de seu Filho amado. Colossenses 1:13. Nasci de Deus e tenho a fé que vence o mundo habitando dentro de mim, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. 1 João 5:4 e 5, 1 João 4:4. Farei todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. A alegria do Senhor é minha força. O Senhor é a fortaleza da minha vida. Neemias 8:10 e Salmos 27:1. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda meu coração e minha mente por meio de Cristo Jesus. E as coisas que são boas, perfeitas, puras, amáveis e de boa fama, nessas coisas eu penso. Filipenses 4:7 e 8. Não permito que nenhuma comunicação corrompida saia da minha boca, mas somente aquilo que é bom para a edificação, para que possa ministrar graça ao ouvinte. Não entristeço o Espírito Santo de Deus, que me selou para o dia da redenção. Efésios 4:29. Digo a verdade da palavra de Deus em amor e cresço no Senhor Jesus Cristo em todas as coisas. Efésios 4:15. Ninguém me arrebatará das suas mãos, porque tenho vida eterna. João 10:28 e 29. Permito que a paz de Deus governe em meu coração e recuso-me a me preocupar com qualquer coisa. Colossenses 3:15. Não permitirei que a palavra de Deus se afaste dos meus olhos, porque ela é vida para mim e saúde e cura para toda a minha carne. Provérbios 4:21 e 22. Deus está ao meu lado. Deus está em mim agora. Quem pode estar contra mim? Ele me deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Portanto, sou participante da sua natureza divina. 2 Coríntios 6:16, João 10:10, 2 Pedro 1:3 e 4 e Romanos 8:31. Sou um crente e esses sinais me seguem. Em nome de Jesus, expulso demônios, falo em línguas, imponho as mãos sobre os enfermos e eles são curados. Marcos 16:17 e 18. Jesus me deu autoridade para usar seu nome, e aquilo que eu ligo na terra é ligado no céu, e aquilo que eu desligo na terra é desligado no céu. Portanto, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu amarro os principados, as potestades, os dominadores das trevas deste mundo. Eu amarro e expulso a maldade espiritual nos lugares celestiais e os torno impotentes e ineficazes contra mim, em nome de Jesus. Mateus 16:19, João 16:23 e 24 e Efésios 6:12. Estou completo naquele que é a cabeça de todo principado e potestade, pois sou obra das mãos dele, criado em Cristo Jesus para as boas obras nas quais Deus ordenou que eu andasse. Colossenses 2:10, Efésios 2:10. Deus criou o universo pelos métodos que você acaba de colocar em ação através das palavras da sua boca. Deus liberou sua fé em palavras. O homem foi criado à imagem de Deus. Portanto, o homem libera sua fé por meio de palavras. As palavras são a coisa mais poderosa do universo hoje. Deixe-me dizer isto novamente. A palavra de Deus, concebida no espírito humano,
formada pela língua e falada com a boca, se torna um poder criativo que funcionará para você. Se o corpo de Cristo simplesmente entendesse as verdades e os princípios que são ensinados neste livro e os colocasse em prática, ele poderia mudar o mundo. Jesus falou: eu disse ao meu povo que eles podem ter o que eles dizem, mas o meu povo está dizendo o que ele tem. Fim.